Olá, estamos aqui hoje com o nosso 27º Introcast, tudo sobre infertilidade. Esse podcast é para você que tem curiosidade, que tem algum amigo, algum parente, algum conhecido, ou você mesmo que tem um quadro de infertilidade. Então a gente fala tudo sobre infertilidade aqui e aceitamos também sugestões no nosso Instagram. Então hoje nosso podcast é muito interessante. E eu tenho aqui uma convidada mais do que especial, Claudineia de Araújo, minha amiga, minha colega, fez mestrado comigo, né? Claudineia é bióloga de formação, docente associada da Universidade Federal de Rondonópolis, doutora em Ciências da Saúde pela Unifesp, estudou genética lá, né, Cláudia? Mestre em Ciências da Saúde pela Universidade Federal de Mato Grosso, especialista em aconselhamento genético pelo Hospital Albert Einstein e também especialista em processos educacionais e avaliação pelo Hospital Sírio-Libanês. Bem-vinda, amiga. Obrigada, Márcia, mais uma vez pelo convite. Uma alegria imensa estar aqui tratando de mais um assunto dentro do contexto da infertilidade e envolvendo aí também as questões genéticas, né, que a gente sabe que está presente em toda essa questão clínica do dia a dia, né? Isso, e o assunto de hoje são as síndromes genéticas que estão relacionadas à infertilidade. Ou seja, tem algumas síndromes que são genéticas e que levam à infertilidade ou no homem ou na mulher. Então, nós vamos abordar algumas dessas síndromes que, de alguma forma, ou levam a uma falência ovariana prematura na mulher, ou uma baixa reserva, e no homem também, uma óligo ou até azoospermia. Tá? Então a gente vai falar sobre as mais comuns e também estudadas, que a gente já tem assim definição das síndromes por completo praticamente, né? Eu acho que assim, vamos falar primeiro, Cláudia, da síndrome de Turner, até porque foi a tese de mestrado da Cláudia. Ela fez um trabalho muito bonito de mestrado sobre a síndrome de Turner. Eu vou falar um pouquinho, assim, rapidamente, e depois a Cláudia. Eu acho que primeiro também a gente tem que falar de definições, né? Porque quem está nos É, escutando, às vezes não sabe o que é uma doença genética, o que é um cromossomo, um DNA. Cláudia, o que é uma doença genética? Quando alguém chega e fala, eu não engravido porque eu tenho um problema genético. O que é, pode ser isso? antes disso, ressaltar, né, a importância dessa interação da clínica, né, com as investigações laboratoriais, né? E para quem ainda está compreendendo esse processo, então, uma doença genética são as alterações, são decorrentes de alterações que nós temos no nosso material genético, que está presente lá nos nossos cromossomos, né? Então, mais especificamente falando da reprodução, então, nós temos a mulher 46 cromossomos, XX, né? Falando de contexto Sexo genético feminino. dentro da normalidade no sexo feminino, e o homem 46 XY, né? E nesse contexto, então, nós temos os cromossomos autossomos e os cromossomos sexuais, né? Então, Isso. os cromossomos sexuais são o X e o Y, e os autossomos todos os demais, né? Que não esses dois. Então, de uma maneira geral, é isso. E as doenças genéticas, elas se caracterizam por alterações nestes cromossomos e também nos genes, né? Que são sequências que vão formar a unidade dessas sequências vão formar o nosso DNA e os nossos cromossomos, né? E Isso. dentro desse contexto também nós temos um outro conceito bastante importante, que são as doenças, né? As alterações dominantes e recessivas. Então, nós podemos ter as alterações autossômicas dominante. Então, as autossômicas são alterações relacionadas aos cromossomos não Não sexuais, sexuais, que são os exatamente. 22 Os 22 pares, pares de cromossomo, tirando então o X e o Y. Isso. exatamente. E aí, os 22 pares de cromossomo, excetuando-se o X e o Y, nós temos então as alterações autossômicas, que podem ser dominante
ou recessivas. Isso, vamos complicar agora, Isso, aí né? vai Porque começando a entrar é conceitos, né? isso. E aí, essa questão da dominante ou recessiva diz respeito da expressão desses genes, né? Então, quando a expressão de um gene é maior, né, a uma outra expressão, nós chamamos de dominante, Vamos dar um né? exemplo simples: os olhos claros, olhos azuis ou olhos Exatamente. verdes são alterações que vêm para nós. Alterações Variações não, são genéticas. variações Isso, recessivas. isso. Então, se você não tiver o genzinho no homem ou na mulher que veio, ou do pai ou da mãe, ele não Sim. vai ter o olho azul. Então, ele tem que ter dois Exatamente. Os recessivos excessivos têm que ter juntos uma dupla cópia, né? para aparecer Para o olho aparecer. azul. Às Exatamente. vezes eu vejo casais, nossa, mas o meu olho é azul, o meu olho é mais escuro e o bebê nasceu de olhos azuis. Super explicável Sim, pela genética, sim, porque este exatamente. que tinha o olho mais escuro, um castanho escuro, ele recebeu o genzinho do olho claro Que de um dos pais. E aí e o gene juntou, do olho escuro, falando de uma maneira bem para descomplicar um é pouco, é o gene dominante. Então, tem que isso. encontrar duas cópias do recessivo para expressar essa característica fenotípica, Então né? nós vamos falar agora de uma doença, né, ligada ao cromossomo sexual, Sim, síndrome de Turner. sim, Tá? É uma síndrome. exatamente. E É por uma que é uma síndrome. síndrome? Porque tem várias características fenotípicas, que é a aparência, alguns alterações de órgãos, malformações, algumas coisas, e que isso juntando fala, olha, é uma síndrome de Turner, uma Uhum, suspeita. E aí o sim, diagnóstico a doutora Cláudia que vai falar, né? O diagnóstico genético. é. Mas enfim, então a gente tem algumas alterações fenotípicas, né? Que é o que a gente vê na pessoa Uhum, e que a gente pensa, nós que temos já esse contato com reprodução, médicos, nossa, ela é mais baixinha, esta sim. mulher é uma altura já, uma baixa estatura. Até quando acompanha com o pediatra ou com o seu médico depois, vai vendo que ela não cresce como as outras meninas. Então, Uhum, uma baixa estatura. Chega no momento de menstruar, muitas delas nem chegam a ter os caracteres sexuais secundários, que é o seio, os pelos pubianos, axilares, então ela não desenvolve essa puberdade também. sim. Então, ela não, ela tem alterações onde ela não desenvolve de maneira correta os caracteres sexuais secundários. Tem mais também o pescoço, né? Isso, já Chama ia pescoço alado, alado. né? Uhum. Que mais, Cláudia? São As alterações a fenotípicas. baixa implantação dos cabelos Ah, sim, também é outra também. característica, né? Isso. Então, tem vários marcadores fenotípicos e clínicos que vai também estar aí dentro de um espectro, né, de, de, de questões fenotípicas também, podendo variar Infertilidade, muito. malformações cardíacas, né? E, às vezes ela até menstrua, mas depois para de menstruar muito cedo, muito nova. Ela entra numa falência ovariana prematura, acabam os óvulos dela, Sim. né? E como muitas síndromes, quando essas características fenotípicas, né, elas estão bem claras, assim, geralmente essas pacientes já têm uma investigação Na bem infância. precoce na infância, né, ou enquanto bebê, mas muitas delas também, elas têm essa investigação na próximo ao ciclo menstrual, ali na adolescência, né, quando Não não menstrua. menstrua e aí os pais, né, vão investigar e por vezes aí o É. diagnóstico é fechado. Nós, ginecologistas, estamos assim treinados, temos protocolos para atender meninas que não menstruam, a gente chama de amenorreia primária. Primária. Então, nunca menstruou, chegou na idade, né? Como que a gente classifica? 14 anos, se ela não tiver o desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários, não tem desenvolvimento de seios, toda aquela questão da puberdade, já está indicada a investigação e um dos principais exames é o cariótipo, Que aonde vai mostrar para nós o número de cromossomos, né? O que é que está alterado ali. exatamente. Não os genezinhos, mas os Os cromossomos. cromossomos. É, E outra coisa também que a gente está acostumado é ver a paciente que começa a desenvolver os caracteres sexuais secundários, mas chega nos 16 anos e aí não menstrua. Então a gente pode esperar. Se ela começou a desenvolver, pode esperar até os 16 para menstruar.
não Uhum. menstruou, também é considerado uma menorreia primária e precisa investigar. 14 anos sem os caracteres sexuais, 16 com os caracteres sexuais secundários desenvolvidos. Assim que a gente Então, investiga. e aí uma importância muito grande é essa sua fala, né? Já pedimos o cariótipo, né? Porque o que a Primeira gente coisa. vê muito, não no caso da síndrome de Turner, né? Das síndromes genéticas como um todo, mas na própria investigação da infertilidade é uma demora para a solicitação desse exame, né? Que hoje é um exame muito acessível, né? A toda Melhorou a... muito, né? Melhorou muito. Sai E rápido, é acessível. essencial. E vocês vão ver com a nossa conversa aqui que tem muitos casos de infertilidade que estão relacionados com alteração cromossômica, né? Exatamente. Então fala agora um pouquinho, Cláudia, sobre o seu mestrado, o que que você descobriu, porque a gente considera uma digenesia gonadal, Exatamente. digenesia porque ela não desenvolve esse ovário, normalmente é um ovário bem fininho, uma fita, Uhum, faz ultrassom, não consegue ver os ovários, né? Quando faz exatamente. vídeo laparoscopia e olha dentro da barriga dessas mulheres, elas não têm aqueles ovários que têm o tamanho de uma amêndoa, né? De uma nozes, né? Assim, Uhum, mais ou menos 3 a 4 centímetros. Ela tem só uma fita ali. É bem exatamente. interessante. É. E aí, à época, o nosso objetivo era exatamente investigar essa digenesia gonadal do ponto de vista genético, e nesta época também nós estávamos iniciando os exames de biologia molecular aqui no estado, né? Então, nós também demos um passo a mais com relação a essa investigação. Só um parêntese. O que é a diferença de um cariótipo Para a investigação molecular. molecular? Porque todo mundo confunde Exatamente. também. É, também. Então, o que que o cariótipo proporciona, né? E por que que ele é o primeiro exame que é solicitado? Como dizem alguns pesquisadores, estudiosos, o bom e velho cariótipo, né? Que eu sou uma defensora, né? Que ele precisa ser realizado. Ele vai verificar toda a estrutura dos nossos 46 cromossomos. Então, qual o tamanho, se eles estão em par, se não está. Algumas situações você consegue observar grandes deleções, ou seja, falta de uma parte ali, grandes duplicações, né, do ponto de vista molecular, quando eu digo grande, que é um tamanho alterado desse cromossomo. Então, nós temos as alterações numéricas, né? Que são as alterações numéricas? São aquelas que falam, olha, tem tanto a mais de cromossomo, um a mais, um a menos, né? Síndrome de A mais ou Down a menos, a própria síndrome de Turner, né? também. No Síndrome de seu, Down. no seu diagnóstico, é, o principal, né, o maior número de casos é a ausência completa do cromossomo X, né? Então a gente fala 45, porque reduziu o número de cromossomos, X, zero, porque Tá esse cromossomo que faltando está faltando é o é o cromossomo X. X. E a investigação molecular, nós vamos olhar para dentro, né, deste cromossomo para investigar os genes. Então, são mutações mais pontuais, alterações ou polimorfismos mais pontuais que só é possível com exames realizados por biologia molecular. Mas por que, no seu estudo, se a gente já tem um cariótipo falando, é 45 X ou Sim, 45X. 45X barra 46XX, que é o mosaico, que nós não vamos Isso. discutir muito sobre isso É, mas hoje. é uma parte de É, células com essa característica e outra parte com os isso. Mas por cromossomos que então completos. fazer essa biologia molecular se a gente já tem o diagnóstico? O que que você Então, estava nós tínhamos a procurando? intenção de procurar, haviam estudos prévios, principalmente de uma pesquisadora de São Paulo, que verificava a questão de fragmentos do cromossomo Y, né, neste cromossomo X avaliado, e isso tinha uma relação direta com a digenesia gonadal. Então, além de ter a falta, né, do cromossomo, as outras alterações já verificadas em cariótipo, nós também verificamos os fragmentos de cromossomo X que ocorre ali na hora da formação, E aí né, veio um desse pedacinho do vem um cromossomo Y pedacinho do para esta Y, menina, para essa mulher. isso, que ao cariótipo não é possível ser Não vê. detectado. Mas é importante isso? Para É, que a gente tem que saber? é Então, o seu extremamente estudo importante, mostrou né? isso. Exatamente. Tanto que nós tínhamos previamente 28 pacientes estudadas no estado, e com a pesquisa, porque também nós tivemos, né, a participação de pessoas voluntárias, pacientes e famílias, então vinham famílias de outras cidades, inclusive,
né? Porque essa investigação molecular, ela tem esse poder, né, de investigar essas minuciosidades relacionadas à nossa embriologia, né? A formação ali mesmo das gônadas, né, femininas e Isso. masculinas. Mas e por quê? Tem algum risco? Se ela tiver, ela tem a síndrome de Turner, mas ela Sim. tem um fragmentozinho ali do cromossomo Y. Qual o risco para ela de ter esse Isso, pedacinho? além de toda essa questão de desenvolvimento, ela tem um risco ainda aumentado de desenvolver gonadoblastoma, Que é um que é o câncer na câncer gônada. na gônada, exatamente, Então, que gente, tem um isso risco aumentado nessas pacientes, que né? tem o fragmento, não é a síndrome de Turner Isso, que tem o 45X, fragmento, mas se exatamente. E tiver esse pedacinho, é um número baixo, né? Mas para nós pesquisadores, todo mundo, todo número importa, claro, né? e E é e nós tivemos na prevenção nossa de um pesquisa a câncer. prevenção de algumas pacientes que nós identificamos esse fragmento, né? E aí Elas foi foram possível fazer a cirurgia, né? E aí retirar a essas. retirada preventiva, né? Então, gente, a questão da síndrome de Turner, o estudo da Cláudia foi tão importante que mostrou para a comunidade científica, para a medicina, para o pessoal da genética, que não só o cariótipo é importante, mas também a avaliação da biologia molecular, porque em alguns casos, esta mulher tem um risco de desenvolver um câncer nessa Uhum. gônadazinha aí, que seria um pedacinho de ovário, um resquíciozinho É, de ovário. Então, tem como prevenir? Tem indicação formal de cirurgia e retirada dessas gônadas para no futuro ela não desenvolver um câncer nessas gônadas. Então, é muito importante, exatamente. tá, gente? Então, relação com infertilidade, a gente comentou. Se ela não Uhum, tem um ovário desenvolvido, se ela tem um ovário digenético, que a gente fala, né? exatamente. Ela não vai ter óvulo. A sementinha tá Uhum. ali, os E isso folículos, foi os observado óvulos. também nos exames, né? Isso. Então, esta menina, se ela não tem os caracteres sexuais, a gente precisa fazer uma reposição hormonal, como se ela estivesse numa menopausa, numa falência ovariana prematura, e isso também vai evitar um monte de problemas no futuro. Então, Uhum. prevenção de osteoporose, prevenção de doenças cardiovasculares, prevenção de atrofia dos órgãos genitais, vagina, bexiga, tudo isso. Aí Sim. vem a grande pergunta, né? Pergunta, Cláudia, para A mim. grande pergunta é a pergunta que essas pacientes, mesmo porque nós investigávamos desde as crianças, né, até a fase adulta, Mulheres, mulheres, né? E aí, as que já estavam assim mais próximas da idade, né, reprodutiva. reprodutiva, elas sempre falavam: "E eu vou conseguir engravidar?", Então, né? o que tem hoje, né? O que nós fazemos, nós que trabalhamos com infertilidade, podemos fazer para ajudar esses casais, essas mulheres que querem engravidar? Primeiro, avaliar se ela tem ainda algum óvulo, tá? Sim. Então, de repente, ela não acabou ainda, a reserva ovariana dela é baixa, mas ela ainda tem alguns óvulos. Então, Uhum. estes óvulos a gente pode estimular, colher, tentar ou congelar se ela não tiver parceiro, ou se ela tiver fazer uma fertilização in vitro. A hora que a gente tem os embriõezinhos, a gente faz uma avaliação genética nesses embriões e transfere para o útero dela. Mas ela tem útero? Tem útero. Uhum. É pequenininho, mas através dos hormônios a gente consegue desenvolver, Cláudia, esse útero. Dependendo da estatura, da questão física, cardiovascular dela, a gente pode sim transferir embrião para este útero, mas tudo depende, tem que individualizar. É, Avaliação precisa. cardiológica, se Isso. liberou, se ela Uhum. tem, se a estatura dela é suficiente para gestar, também tem tudo Sim. isso, tá? Uhum. Não tem, é uma mulher que demorou, que já teve uma altura, né, muito comprometida, o útero muito pequeno que não responde aos hormônios, aí existem a questão do útero cedente, Sim. tá? De parente até quarto grau, e também, então, a gente consegue fazer essa mulher ter o seu filho. Não tem óvulo, partir para ovo doação, né? Então. Recebe Uhum. óvulos de uma mulher, normalmente é doação anônima ou parente até quarto grau, pode doar para ela. A gente pega espermatozoide do marido, faz a fertilização e aí o embriãozinho é dela, ela pode transferir ou para ela ou para um útero cedente. E vocês já tiveram casos assim? Tivemos, a gente já teve um caso de gravidez por fertilização com óvulo próprio de uma mulher com diagnóstico de síndrome de Turner, já bem diagnóstico por cariótipo.
mas ela era mosaico, ela tinha algumas células normais, então ela demorou um Uhum. pouquinho mais para entrar na falência ovariana. Então a gente colheu os óvulos, fez a fertilização, ela mesmo gestou e teve um Olha, bebê normal. maravilha. Que mais agora sobre Turner? Mais alguma consideração? Não, eu acho que é isso Qual que é mesmo. a prevalência? A prevalência é entre 50 a 60 a cada 100 mil nascimentos, né? E como eu disse, no nosso estado, à época, né, que é um estudo que foi realizado em 2010, nós saímos de um N, né, que a gente chama de pesquisa, de 28 mulheres, meninas, né, e mulheres, para 42 Que foram que foram investigadas nesse investigadas estudo. e diagnosticadas nesse estudo. Então, é assim, eu na Então, minha não é tão não, raro. raro. Eu na minha formação, claro, na parte de infertilidade, problema hormonal, que eu sempre trabalhei nessa área, eu Sim, vi muitas já. já tinha É, ambulatório, né? então a É, gente vê, não é raro não. eu também já conhecia algumas e com o estudo passei a conhecer ainda mais. Perfeito. Vamos para uma próxima. Vamos falar do homem agora? Vamos Vamos, pular importantíssimo, né? Porque para quando a uma. gente fala em infertilidade, tem Não um é só foco muito mulher. grande na mulher, né? Isso. Nós vamos falar de uma síndrome que, na grande maioria das vezes, Cláudia, o diagnóstico é lá com a gente, tá? Ou Sim, urologista. Mas, sim, assim, sim. muitas vezes, na investigação, no engravido, tem um problema do sêmen, veio, fez um espermograma, veio alterado. Então, aí a gente vai suspeitar pela história e a gente vai fazer o exame, que é o cariótipo, em primeiro lugar, tá? Chama Sim, síndrome de Klinefelter. Então, essa é uma síndrome que, na maioria das vezes, as pessoas olham. Os homens são normais, né? em sua A maioria, sim. maioria, você olha, são homens Uhum, com uma característica normal, tem vida sexual normal. uhum, Quando é um quadro assim mais grave, né, que tem uma azospermia, um quadro de produção de testosterona baixo, tudo ele vai perceber o quê? Diminuição de libido, diminuição de força muscular, dificuldade para ganho de massa em academia. sim. é, E aí também a questão da infertilidade. Ele pode ter os braços, um corpo um pouquinho Mais alongado, desproporcional, digamos assim, os desproporcional. braços longos, as pernas mais longas, as mãos Sim, também, né? ausência não, mas diminuição de produção de Pelos pelos, por causa da barba, testosterona baixa, né? exatamente. Uhum, Então, muitas vezes eles procuram urologista por conta dessa questão sexual sim, e também, quando não é tão grave essa questão, eles vão por conta da infertilidade. No nosso protocolo, espermograma é o primeiro exame, assim, lá na fase 1, a gente já pede logo, e a gente vê uhum, oligozoospermia, que é uma quantidade muito reduzida de espermatozoides, ou azoospermia. Então, isso. é assim, protocolo solicitar cariótipo nesses homens. Uhum. Agora fale do cariótipo, Cláudia. Então, O que que nós vamos ver? exatamente. E antes de falar do cariótipo, a síndrome de Klinefelter, ela é tão comum que é uma a cada 600 homens, né? Pode Então, ter de malformação, fato, também, não, que pode ter. pode ter alteração. Malformação também, assim, aumento do risco de doença, de malformação cardíaca Ah, também. sim, 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 mas eu falo assim, com o cariótipo 40 46XXY, 47, X 47XXY, é, estou, é frequente, é né? frequente, né? Uma a cada Bastante. 600 é bastante Gente, frequente. um para Então, assim, cada errei aqui, né? 600. 47, um a mais, né? É. Então, XXY, né? Tem um cromossomo X a mais nesse cariótipo. E é o que vai influenciar aí em todas essas questões hormonais, essa questão dos espermatozoides, né? E todo o Então é contexto da importante a gente infertilidade. falar aqui, né, que você vê, é uma síndrome, essa alteração cromossômica é comum. Então, os Uhum, homens que têm qualquer uma dessas características que a gente está comentando aqui, procurar o seu médico, seu urologista, comentar que ouviu aqui no nosso podcast, ou uhum. se não engravida, se a esposa não engravida, procurar um médico especializado em fertilidade, já procurar logo, porque alguns Sim, ainda produzem um pouco de espermatozoide. então. E aí é importante congelar o mais É. rápido possível. E como a maioria deles não tem deficiência intelectual, então vai ter todo esse contexto social aí que vai chegar nessa idade reprodutiva, né? O que acontece muito é que às vezes os especialistas vão deixando e, como você disse, tempo
é Tempo, essencial nessa questão da reprodução, sim, porque a gente né? tem que congelar daí os Então, quanto espermatozoides. antes esse cariótipo for realizado e já também ver as possibilidades dessa reprodução ou do entendimento melhor por esse casal da infertilidade, melhor, né? Sim, sim. E aí vamos falar também, a gente tem casos, a gente tem alguns casos que a gente teve lá na nossa clínica intro. Sim. Alguns chegaram tarde, Cláudia, então já estavam Uhum. com uma azoospermia, o FSH alto, LH alto, mostrando que não adianta estimular esse testículo, não tem produção, não tem, a fábrica não está produzindo, não adianta a gente dar a vitamina, não tem jeito, tá? Uhum. Então, Sim. neste caso, é banco de sêmen. Tem que ser fertilização com sêmen de doador. Não tem jeito. Nós temos Então. nosso urologista especialista lá também, que nos acompanha em todos esses casos. Agora, Uhum. aquele que tem espermatozoides, pode ser feita sim uma fertilização in vitro, como indicação para qualquer homem que tem uma oligosospermia severa, né? E Uhum. aí a Cláudia vai falar do que pode acontecer, tipo, e os filhos? É, Homens, todos vão ter, o que pode acontecer nas filhas também, nas gerações? então, essa síndrome é uma das síndromes que está relacionada à não disjunção, né? No momento da separação ali dos óvulos, das células gaméticas e a junção novamente dessas informações genéticas. Então, nestes casos, existem várias probabilidades. Para cada embrião formado, existe uma probabilidade de também ter esse cromossomo a A mais mais ou não. ou não? Então, E gente, hoje nós temos condição de de investigar. investigar, Então, né? pode ter O que é um filho grande avanço, né? normal, falando de genética? Sim, Sim, nós temos casos, que até publicado um caso nosso, acabamos de publicar, que publicamos no ano passado, né? esse casal teve filhos e os 4 filhos com cariótipo normal, Normal, 3 meninos e uma menina, e sim. cariótipo totalmente normal, né? Por outro lado, nesse momento da não disjunção e que é a não separação, né, em alguns pode também aumentar a probabilidade de triplicar o número de cromossomos, né? Então, quando Pois tem é. um cromossomo a mais, nesse momento de nova fertilização, também pode Também pode acontecer acontecer. alterações. Mas Mas isso pode ser, hoje nós temos, né, a investigação dos embriões antes de transferir para o útero, que é a sim, avaliação genética através de biópsia das células desse embrião. Neste caso, a gente faz o PGTA, que é a triagem genética pré-implantacional para aneuploidias. Então, isso. aneuploidias, esse nome estranho, nada mais é do que contar os Os- cromossomos, se está tudo certinho. Então, se Uhum, tem 2 de cada, se está faltando algum, e é. ali vai mostrar, E né? Se for são essa síndrome e algumas outras, né? Várias outras que várias. já são investigadas por esse Sim, teste, tá. né? Então, da síndrome de Klinefelter, os casais então precisam ficar atentos, né? Uhum. São homens que, na maioria das vezes, não têm diagnóstico na infância, na adolescência. Acho que a gente pode passar agora também para um quadro que chama Síndrome do X frágil. A gente percebe que não é muito raro, porque nós, ginecologistas, recebemos as mulheres que param de menstruar. Uhum. E aí a gente vai fazer os exames e vê que ela tem exames compatíveis com uma menopausa. Mas como uma mulher com 29, 30 anos ou até mais nova está na menopausa? Então, Uhum. a menorreia secundária, ou seja, ela para de menstruar depois que menstruou algum tempo, é muito, muito importante a gente fazer pesquisa da síndrome do X frágil. É a maior causa, Cláudia, de falência ovariana prematura. Pois é. Toda mulher que entrou na menopausa antes dos 40 anos, assim, é obrigatório investigar, a não ser que ela Que não bom que queira. hoje é, né? Então, Obrigatório. porque se estudou e viu que é uma das causas mais comuns de falência ovariana. Então, vamos Uhum. investigar. É. Agora, ela já teve filhos, entrou nessa menopausa precoce. Aí ela fala, doutora, para que eu quero saber, Sim. né? Para quê? Eu falo, olha, é importante até pelos seus filhos,
né, suas filhas para ver, porque se elas tiverem essa alteraçãozinha genética, elas podem Uhum. entrar numa falência ovariana prematura e aí indica congelamento de óvulos precocemente. Então é Então, importante fazer é. esse exame, né? E, A síndrome do X frágil, então, é uma alteração nos genes do cromossomo X, por isso que fala X frágil, uhum, né? E pode levar a déficit intelectual e transtornos comportamentais, principalmente no sexo masculino, né? exatamente. E aí entra o outro contexto que você falou da parte clínica, né, feminina, que ela é mesmo comprovadamente. E aí nós temos o contexto genético também, né? Então, como já foi dito, né, ela tem uma determinação genética forte e ela é um pouco diferente, porque nós falamos agora há pouco de uma alteração cromossômica, É, né? do Das duas macro, né? síndromes anteriores. Essa é uma alteração de nucleotídeos, né? É Dos uma expansão pedacinhos dos nucleotídeos, pedacinhos ali daquele cromossomo. daquele cromossomo, e ela ocorre uma a cada 4.000 a 4.500 meninos, né? Exatamente por estar presente no cromossomo X, e é a maior causa de deficiência intelectual herdada, Olha aí, também no gente, a caso de importância. meninos. Olha a importância de Toda saber. criança que tem uma deficiência mental, que não foi de uma lesão cerebral, de uma hipóxia, de Uhum, alguma alteração no parto ou logo depois, né, um sim. AVC, tem que investigar, não tem, Com Cláudia? certeza. Síndrome de E X frágil. também é a principal causa do autismo sindrômico, né? Nós já conversamos um pouco sobre o Sim. autismo aqui, à época eu falei, né, que tinha essa questão do autismo sindrômico. Então, é a principal causa do autismo sindrômico diagnosticado hoje em dia. E no caso da mulher, é uma a cada 9.000 mulheres. Comum. E esse uma a cada 9.000, geralmente essas mulheres, como elas têm um outro cromossomo X, elas estão num grupo ali de que elas são portadoras dessa expansão. Então, assim, como que funciona? Esse gene chama FMR1, está no cromossomo X, e é um gene que está ali cuidando da expressão proteica, né? De uma proteína que influencia em várias outras. E aí, neste caso, essa alteração, esse polimorfismo expandido que a gente chama, ela tem uma expressividade variada. Então, se nós temos até 45 repetições desses nucleotídeos, desses pedacinhos aí dos nossos genes, do DNA, está dentro de uma normalidade. De 45 até 200 está dentro de uma zona preocupante, que a gente chama, né? É exatamente isso que acontece com as mulheres portadoras. E acima de 200 repetições, é o que nós chamamos da condição determinada, né? Que é geralmente o que Isso. acontece com os meninos, que é uma outra característica importante. Então, é uma alteração, um polimorfismo que ele pode ser expandido ainda mais. Então, ele é transmitido, né, na maioria das vezes, para os meninos, né, e já com essa condição mais grave do que a mãe que era portadora, né? Então, é importantíssimo. Então, e aí já é biologia molecular. Aí o exame já não é mais o Cariótipo cariótipo, não vê isso, não, é gente. uma investigação dessa expansão, né, dessas alterações, e no exame vai aparecer o número de sequências, né? Então, quantas Isso. vezes essa sequência está se repetindo? E aí vai vir lá, 45, 50, enfim. E aí você vai conseguir identificar se está dentro de uma normalidade, né? Se está dentro de um contexto de uma alteração que pode ser transmitida futuramente, ou se, no caso também de meninos, porque é a principal causa, né, de autismo sindrômico e de deficiência intelectual, mas lembrando que a deficiência intelectual tem diversos genes envolvidos, então é sempre importante fazer o teste e, claro, sempre com o acompanhamento dessa avaliação clínica para fechar os diagnósticos Sim, então eu acho que o corretamente. recado que fica aqui na visão reprodutiva é as mulheres, mesmo que já tiveram filhos, são normais, não tem nada, nenhum tipo de problema comportamental, neurológico, nada, mas entraram numa menopausa precoce aos 40. É interessante procurar o seu ginecologista e falar, Sim, doutora, será que eu não tenho a síndrome do X frágil? Porque eu tenho filhas, mulheres, e eu gostaria de saber. Se ela tiver,
essa alteraçãozinha genética, seria interessante investigar das filhas, né? Se ela tiver filhas, porque aí a gente pode intervir antes de ocorrer uma menopausa, uma falência ovariana, ela não ter mais óvulos para gestar no futuro, tá? Então acho que o E recado essa maior questão é também esse. da falência ovariana e da própria questão da menopausa também tem outras alterações genéticas que estão sendo descobertas aí, né? E que também pode ter uma relação. Sim. Então, por isso que é tão essencial essa E o questão dos lindo, assim, exames. é cada dia são Sim, novas doenças que a gente pode ter certeza através da sim. avaliação da biologia molecular. Que antes a gente ficava, será que é essa síndrome? Será? Tem tudo para ser, mas será tão difícil, gente? Tinha É. exames que tinha que E mandar para nem fora do tempo Rio, assim, né? né? Eu Então hoje tá lembro bem que mais quando eu fácil, cheguei em mais barato. Rondonópolis, nós fizemos a coleta de sangue de uma criança para mandar para a Itália para uma investigação, porque a criança não tinha um diagnóstico genético fechado, não conseguiam encaixar a avaliação clínica em nenhuma das síndromes ou das alterações genéticas identificadas. E tinha um grupo na Itália que estudava exatamente Esses casos. crianças que não tinham esses diagnósticos. E aí nós coletamos lá em Rondonópolis para enviar para a investigação. Você vê como que é, né? Então, assim, tá sendo. Assim, E cada dia a mais pesquisa é uma coisa maravilhosa, né? é Então, a incrível. pesquisa é Não, se não importante tem, na não é a medicina, pesquisa, não tem a como medicina descobrir. baseada em evidência, né, os dados que são cotidianamente pesquisados, nós não teríamos esse conhecimento que cada vez se amplia mais, É, né? por isso que é a palavra hoje que está na moda, medicina baseada em evidência. Gente, precisa Precisa. ter muitos estudos, assim, um estudo bem feito para você falar, não, realmente isso daqui é importante, não é? Eu devo seguir esse caminho ou não na medicina, né? É. Então é isso, gente, eu acho que é muito importante. Eu vou falar de uma síndrome que eu tenho duas pacientes com um quadro que a gente chama de cinesia ciliar primária. Nossa, que nome Uhum. esquisito esse. É É. esquisito mesmo, tá? Dentro desse quadro maior, que é de cinesia ciliar primária, a gente tem uma síndrome, que é a síndrome de Cartagner. Então, eu tenho Uhum. uma paciente com essa síndrome, tá? E o que é? Gente, nosso corpo tem vários tipos de célula, vários tipos de epitélio que revestem todo o nosso corpo, por fora, por dentro, né? O epitélio ciliado é um tecido que tem uma importância fundamental. O que é o epitélio ciliado? Então, a gente tem as células e elas têm pequenos cíliozinhos nas pontas e eles fazem um movimento. Então, no nosso sistema respiratório, esses cílios são muito importantes. São eles que levam as poeirinhas, as bactérias, o muco, tá? Então, são eles que vão tirando do nosso pulmão, lá do fundo, lá nos alvéolos que a gente fala, todas essas substâncias que não deveriam estar ali. Então, os cílios ajudam a limpar o nosso pulmão, proteger todo, até o sistema respiratório superior Uhum. e na reprodução. Gente, muito importante. Muitas vezes chegam casais que falam: a trompa tá meio dilatada. Falei, gente, não é só estar dilatada ou obstruída, é a Sim, função dela que tem que estar normal. Então, exatamente. tá um pouquinho dilatada, por que que eu tenho que partir para um tratamento de reprodução assistida? Dependendo do caso, sim, porque o cílio foi lesado, ela teve uma infecção e esses cíliozinhos da trompa que fazem o movimento de levar o óvulo para encontrar com o espermatozoide, depois que foi fertilizado nas trompas, o embriãozinho tem que seguir até a casinha dele, que é dentro da cavidade do útero, leva de 3 a 5 dias. E se eu não tenho o cílio fazendo esse movimento? Por isso que se chama discinesia ciliar primária. Ou ele tem um movimento inverso, bagunçado, ou ele Uhum. nem tem movimento. Então, na mulher, pode causar infertilidade quem tem essa alteração? Pode, na grande maioria das vezes, Cláudia. As mulheres têm Então, infertilidade, é uma ou outra que engravida sozinha. e você falando, eu lembro, fico lembrando das aulas, né? Sou professora da Faculdade de Ciências da Saúde, principalmente dos cursos de enfermagem e medicina, e quando nós estamos ali trabalhando, né, essa genética básica, muitas vezes o aluno fica, meu Deus, mas está envolvido em todos esses Tudo. processos. Olha que processo minucioso Não, esse que você esse nos apresenta, né?
E as mulheres super são minucioso. normais. E agora, né, cada dia mais estão sendo identificados genes relacionados A a esse quadro esse de quadro, cinesia que ciliar já primária. podem, inclusive, ser investigados por meio de painéis. Então, e aí? A mulher normal, mulher e homem são normais, a aparência, a vida normal, Cariótipo, cariótipo, só que chama atenção o problema pulmonar crônico. olha Na só. grande maioria das vezes tem um quadro pulmonar. Então, ou teve na infância várias pneumonias, e aí, mas por que? Investiga, investiga. Uhum. Pneumonia, bronquiectasias. O que que é bronquiectasias? É quando junta a secreçãozinha, muco, lá no alvéolozinho, e ele não consegue abrir. Então, ele fica grudadinho, fica no Uhum. raio-x ou na tomografia, um monte de fibrosezinha, porque grudou aonde deveria ter ar. Tá? Chama Maravilha. bronquiectasia, bronquite crônica. Então, quadros pulmonares crônicos precisa investigar de cinesia ciliar primária. Olha só. Todos quadros Incrível, crônicos. incrível. Esta minha paciente, ela teve na infância um quadro de pulmonar crônico, ela tem bronquite, só que o quadro dela não é tão grave. Ela Uhum. conseguiu, através de mudança de hábitos de vida, assim, controlar bem. Na vida adulta, ela não teve mais Sim. pneumonias, mas aí ela tem um quadro um pouquinho diferente, que é essa síndrome de Cartagner, que é muito Uhum. interessante. O Muito. que ela tem? Todos os órgãos dela são do lado oposto. Então, o fígado do lado direito foi para o esquerdo, o coração também é o contrário, está do lado Uhum. esquerdo, o baço. Então, nesse caso é fácil para fazer o É, diagnóstico, porque sim, sim, que primeiro está muito ultrassom que ela visível, né? fez, Você já identificou. você já viu, Cartagem, então ela tem discinesia ciliar primária, e aí não engravida. Uhum. Então, ela tá lá para ela poder engravidar, ela tem reserva ovariana normal, intelectual normal, tudo normal, só não engravida e tem o quadro pulmonar. Tá? Então, Então, esta paciente não adianta fazer inseminação intrauterina, não adianta, tem que ser fertilização in vitro, então. tá? E a importância dessa investigação minuciosa, né, para o paciente, né? E Então, por isso agora que a gente também sempre tem chama que estar ligado atenção, nisso. tá ligado, né? Igual eu recebi também uma informação. Ah, mas eu gostaria de pedir um exame genético, mas o meu médico nunca aceita, né? Ou ele sempre questiona, né? Então é importante também você avaliar qual é o profissional que está diante de você nessas investigações. É. Não é que sempre tenha que ser solicitado, mas em Mas alguns muitos casos casos isso precisa. é essencial. Curricular muito ainda É, rasa, né, dentro não tem dos currículos de vivência. medicina, não tem vivência. E olha que nós já estamos numa fase também muito melhor com relação É. a isso, né? Mas às vezes a informação, né, não chegou. É, Enfim, se você também está escutando o nosso podcast, tem um quadro de infertilidade e já teve vários problemas pulmonares, respiratórios, é uma coisa a se pensar. Agora, uhum, o mais grave é quando tem essa discinesia no homem. É assim, 100% de infertilidade. pois é. Por quê, Cláudia? Porque a caudinha dos espermatozoides é alterada quem tem essa síndrome, essa discinesia ciliar primária. E o espermatozoide, ele não anda. Não consegue. Ele nada, ele precisa da caudinha para nadar, para passar da Uhum, vagina para o colo, do colo para sim. passar toda a Essencial, cavidade do né? útero e chegar nas trompas. Não vai, a gente tem uma motilidade, todos são imóveis. Então. Imóveis. Então, nesse caso, como é que a gente vai saber se está vivo, se está morto? Existem exames dentro da análise seminal, onde a gente vai Uhum, avaliar. Olhou, tá concentração normal, mas viu lá todos 100% parados. Aí você vai fazer a vitalidade e fala: nossa, mas a maioria tá vivo, só não estão se mexendo. Tem a caudinha, mas não uhum, se mexe. Aí você sim. vai desconfiar. É. Então, nesse caso, fertilização in vitro também. E aí a gente vai também diferenciando essa questão do autossômico, né? Porque trata-se de genes autossômicos Isso recessivos, aí, tá né? vendo? Não é Então, sexual como Turner diferente, e Klinefelter. exatamente. Então, aí vai ficando mais claro para quem está nos assistindo, né? Bom, tem um quadro também que a gente vai poder, pelo tempo que já conversamos bastante aqui, né? Sim, sim. Tem um quadro mais geral que a gente chama de digenesia gonadal ou agenesia gonadal. É mais comum Uhum. do que a gente imagina. Sim. Então, são quadros onde o quê? As gônadas, que podem ser testículo ou óvulo, elas são disgenéticas, elas são em fita, Uhum. tá?
Isso pode acontecer na mulher ou no homem. Então, na mulher, pode ser um cariótipo 46XX, ela pode ter gônada de genética, ou 45X, que é o X. mais comum, que é a síndrome de Turner, Sim, tá? sim. E esta mulher, na verdade, geneticamente tem o cariótipo masculino, que é 46XY, XY. gente. Tem Nessa investigação do mestrado, nós encontramos uma paciente assim. Ela foi até o serviço para fazer mulher, mulher, tem que já tinha vagina, passado por tudo. diversos profissionais, estava naquela angústia, já com 36 para Não 37, menstruava. não menstruava, nada. Então ela falou: ah, talvez eu tenha, né, síndrome de Turner. Foi de livre e espontânea vontade mesmo. E aí, ao cariótipo, foi assim, surpreendente. Todo mundo do laboratório parou, Assustou, porque era 46XY. E aí, nesse momento também, a importância, né, do aconselhamento aconselhamento genético, genético, como tudo que com essa muito informação vai ser jeito. É repassada. casada, é uma Exatamente. mulher. Sim, Psicologicamente, genitália feminina, então é uma mulher. uhum, E esta exatamente. precisa daí retirar, né? Se ela é mulher mesmo, tanto psicologicamente, vai passar pela avaliação psicológica, tudo. Sim, Essas gônadas precisam ser retiradas daí, Cláudia, porque exatamente. aumenta o risco de câncer. E essa é a importância também do serviço sempre multiprofissional, né? Então, Sim, precisa desse acompanhamento psicológico, mas como você disse, não é raro, mas existe, existe. né? Então, esse 46 XY, genética masculina, pode ter vagina? Pode. Pode ter útero? Pode. Pode ter trompas? Pode, tá? Então, 46 XY com vagina, colo, útero, trompas, existe até uma síndrome, chama síndrome de Swyer. Eu Então, já tive paciente com essa síndrome, tudo normal, casada, uhum, chegou a mim e falou: Eu quero saber o que eu tenho. Uma pessoa esclarecida, sim, eu quero saber. Todo mundo fala que eu não menstruo, mas eu quero saber o motivo. Falei: Então vamos pedir uhum, o cariótipo. Ninguém tinha pedido, já tinha 30 anos de idade, a mulher, sim, uma mulher bonita, bem alta, né? Então, estrutura, uhum, você olha assim, você fala, é um pouquinho diferente, né? sim, Mãos e pés um pouco maiores do que a média, altura maior também. E o uhum, cariótipo veio 45XY, tá? uhum, E ela tinha útero, tudo, a gente fez o aconselhamento, ó, óvulo doado, fertilização com óvulos doados e você pode gestar no seu útero, tá? uhum. Ela já fazia reposição hormonal. Então, Já tive paciente que veio para investigar a falta de menstruação do interior do Mato Grosso e não tinha ultrassom e ela não uhum, tinha útero e nem o terço superior da vagina. Casada, mulher. Normalmente os caracteres sexuais secundários são menores, então seios uhum, menores, tem poucos pelos, uhum, tá? E sim, aí veio o diagnóstico 46XY, então geneticamente masculino. uhum, Gônadas em fitas. Nós fizemos sim. a videolaparoscopia, retiramos essas gônadas, porque o dela, ela tinha testosterona alta. E como Ah, era mulher, então a sim. gente retirou essas gônadas, que ainda produziam um pouco de testosterona, e começamos a reposição hormonal feminina para aumentar o volume dos seios e melhorar a composição corporal dela, É, tá? Então são inúmeros casos, diferenciação sexual, né, que a gente tem que avaliar exato. direitinho. Assim como existem também os homens 46XX. Então, vamos falar um pouquinho disso, tá? E você tem que Uhum. falar. Então, existem algumas condições que o bebê nasce com genitália praticamente masculina, e às vezes É, masculina mesmo, mesmo. tá? Com Uhum. pênis, tem os testículos, tudo. É registrado, tudo como homem, Uhum. né? Sim. Cresce como homem, mas aí começa o quê? Um pênis menor, na Uhum. puberdade, vai investigar 46XX. O que aconteceu? Existe a hiperplasia adrenal congênita, clássica. Uhum. Essa, assim, eu acho que na maioria das vezes a clássica é diagnosticada no berçário mesmo. Sim, O bebê sim. nasce, ele começa a passar mal porque perde sal, e aí ele já Uhum. com perdedora de sal começa a ter alteração hidroeletrolítica desse bebezinho, e ele já começa, Sim. será que não é a hiperplasia? Uhum. Que é quando a suprarrenal, que é uma glândulazinha da gente,
começa a produzir muito hormônio masculino. Então, é feminino, mas é o sexo feminino, geneticamente, Sim. mas o corpo, a suprarrenal, produz muito hormônio masculino. E aí ocorre ou a genitália completa masculina, ou o que a gente chama de genitália ambígua. Então, tem como se fosse um clitóris aumentado, mas tem uma vagina, menor, meio infantilizada, assim, na menina, né, na adolescente, mas tem um órgão sexual feminino. Sim. Aí, nesses casos, a gente tem que tratar também com terapia psicológica para a pessoa também. Imagina uma menina adolescente com hormônio masculino muito aumentado. Pois Vai é. ter pelos no corpo. Nós, os ginecologistas que trabalhamos com infertilidade, com hormônios, a gente tem que olhar para o paciente, Com né? certeza. Não é só olhar, é enxergar, ver o paciente, olhar e observar estrutura corporal, pelos, a pele, se tem acne ou não. Depois, a avaliação mais minuciosa dos caracteres sexuais secundários, pelos axilares, mamas, vulva. Muitas adolescentes chegam para consulta e não querem ser examinadas. Claro que a gente dá um tempo, não, então volta daqui 3 meses e tal. Sim. Mas é importante a primeira consulta ginecológica a gente examinar por completo, para saber se não tem genitália ambígua, se tem alguma outra alteraçãozinha, Exatamente. né? Exatamente. E eu acho que assim, no geral a gente falou das mais comuns. É. Tem mais alguma observação sobre as síndromes? Tem muitas outras, gente. Tem Tem muitas, muitas muitas. outras. E a observação é essa, né? Que esse encontro da avaliação clínica, né, com possíveis investigações laboratoriais para além dos exames que já se De faz rotina. de rotina, é muito importante, né? Então, só nesse tempo aqui, não falamos todos, falamos das principais, como você disse, do que está já cientificamente mais estabelecido, mas temos muitas outras, né, que a gente pode trazer E nesse contexto. hoje a reprodução humana está totalmente ligada à genética. Muito. Muito, totalmente. A gente sempre precisa de geneticistas, de aconselhamento genético, dos Sim. exames. A gente liga, olha, mas tem como investigar, porque está tudo, né, evoluindo muito E rápido. quando a gente vai também nos congressos, a reprodução está sempre lá no congresso de genética Sempre, e vice-versa, né? sempre. Então, Então é é importante, isso. gente. Bom, como consideração final, eu acho que é importante vocês saberem que também a reprodução assistida, né, ajuda vocês que tiverem alguma síndrome. A gente tem alguma síndrome que a gente comentou, alguma suspeita, procure um médico especializado, né, ou um geneticista, ou um médico que trabalha com infertilidade, porque a gente está bem mais estudando tudo isso, e a gente bate o olho, a gente já percebe, né, a Sim, parte toda sim. hormonal, a gente está muito habituada a isso. E venha ver para ver se tem um prognóstico, se existe o que fazer para você engravidar. Não perca a esperança. Na É, reprodução tem muito, muito, muito tratamento. Tem avaliação genética dos embriões, que não vai dar sim. tempo da gente comentar, que a gente já está É, aqui estourando o nosso horário. isso mesmo. Mas Fica a para o biópsia de próximo, embriões hoje está uma coisa assim magnífica, né? magnífica. E eu queria Cada dia mais, agradecer né? minha amiga Cláudia, minha amiga pessoal, tá? Que está aqui, veio passear aqui em Cuiabá e eu já falei: não, nós vamos fazer um podcast hoje porque você é preciosa para a reprodução. Ah, muito Obrigada, obrigada. Cláudia. Eu que agradeço mais uma vez, né? Sempre muito bom. Falei ali que você está fazendo nascer uma nova Cláudia. Ainda sou um pouco tímida com relação a isso, mas também acredito na informação de Informação. relevância, né? Que é tão importante nos dias de hoje. Isso. Então, agradeço imensamente. E como mensagem final também, eu acho que quando a gente tem uma dúvida, a gente tem muito medo. E o medo faz com que a gente perca tempo, né, É, para tudo. para tudo. Então é importante, principalmente no contexto, né, da reprodução assistida, tempo vale ouro, né? Então, Verdade. quanto Procure duvidou, procure, porque existem meios de investigar, existem meios de prevenir. prevenir, existem meios de de resolver, ou mesmo tirar a sua dúvida, que também é Isso. essencial, né? É importante. E, de novo, a infertilidade é do casal, Isso. Aqui né? ficou bem Vamos comprovado também reforçar isso. isso, porque ainda precisamos reafirmar isso em vários espaços, né? Com Então, nós certeza. vimos aqui exemplos femininos, exemplos masculinos, então é isso. É isso, obrigada. E até o próximo Introcast.